Pois falo ainda em 18 de julho, do dia é o terceiro post, né? Primeiro, tratando sobre uma questão mais geral, sobre a simpatia, como é que alguém pode ter simpatia por certos seres que têm forma de humano, né? Logo depois veio a notícia da tornozeleira eletrônica do Bolsonaro e tal. Tratei sobre, eu não tinha lido ainda a decisão, li, confesso, partes assim, as partes fundamentais da decisão eu li depois, onde eu alertava que eu tinha um problema com essa decisão do ponto de vista da questão de censura prévia, né? Vou falar sobre isso hoje, agora. Mas o fato é que as redes sociais hoje bombaram de um jeito assim que poucas vezes se viu. Um negócio interessante do ponto de vista político é como essa turma do Bolsonaro está perdida, né? O Bananinha nos Estados Unidos chegou a recorrer a uma frase do Churchill, né? Dizendo que na guerra sempre tem gente que morre, né? Então, mas a causa é justa. Só que aqui no Brasil é outra coisa, né? Ele justificando a necessidade de se manter as sanções, né, contra os brasileiros, para defender a sua família e seu papai, né? Mas sobre a decisão, é importante dizer o seguinte: qual é o motivo destas medidas cautelares aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal, que já está 4-0, a votação pela turma. O Alexandre de Moraes deu a decisão, autorizou o processo e imediatamente pediu que se fizesse uma sessão urgente da turma do Supremo Tribunal Federal. Até agora, 4 ministros votaram. Só não votou ainda o Luiz Fux. Vamos ver o que vem dali, mas só falta o Fux. Os outros 4 concordaram com a decisão do Moraes. Ouvindo rádio, escutando o que dizem comentaristas de todas as naipes, vendo manchetes de jornal, tem umas que são daquelas, os equilibradinhos, os neutrões, sempre tem um mas, né? O que importa é dizer o seguinte: ó, o motivo das medidas cautelares, o motivo não é, como disse a Folha de São Paulo, a questão de eventual risco de fuga. Não é esse o motivo. O motivo é o constrangimento, a tentativa de constrangimento ao sistema judicial brasileiro. É isso que está escrito ali na decisão do Moraes. Quem se der o trabalho vai lá e lê e vai encontrar isso. Portanto, as condições dos artigos 312, 319 do Código de Processo Penal estão presentes. Elas estão presentes. Né? A grande questão é essa: todo o movimento realizado por Bananinha e pelo Bozo financiando, né, significa um ataque ao sistema judicial brasileiro e uma conspiração contra o Brasil. É isso que está escrito ali. O tema da fuga, ele é recorrente, ele não é central na decisão. E a questão da colocação da tornozeleira eletrônica, que é importante saber que dizem por aí que o Bolsonaro teria reclamado que ele prefere tornozeleira impressa e não eletrônica. Eu achei interessante esse negócio. É uma piadinha calhorda, mas bom, tudo bem. Diante da gravidade, né? Mas o fato é o seguinte: tem um elemento lá, e também a decisão ela tem um núcleo também interessante, que diz respeito à interrupção, né, da continuidade delitiva, né? Ou seja, esse motivo também existe. O crime vem sendo praticado por intermédio das redes, por intermédio das articulações do Banana junto ao Lex Luthor, né? Que até agora 7 e alguma coisa não se manifestou, né? Então também é necessário que se estabeleça a interrupção desta conspiração que tem sendo feita pelos Bolsonaros, pelos seus senadores, hoje pelos seus deputados. Hoje teve um que fez um apelo aos militares que assumissem o Brasil,
numa entrevista coletiva. E acreditem, olha como a coisa está enrolada para o lado deles. Os próprios caras do PL tiraram o cara de lado, porque o cara veio e pediu intervenção militar, a lá 64, está aí para quem quiser ver. Então, essa motivação também está colocada, sabe? A única divergência que eu tenho, e não é por conta disso, já por conta de outras questões, e tenho expressado isso, é o tema da censura prévia. Eu tenho a convicção de que previamente impedir que qualquer cidadão tenha acesso às suas redes sociais é inconstitucional. Eu tenho isso para mim. Não tem como inconstitucional a ordem para retirada de determinados posts ou a modulação de determinadas posições que são criminosas ou potencialmente criminosas pelo judiciário. Eu acho que isso é perfeitamente legítimo. Mas previamente impedir o cidadão de acessar, né, aquele espaço de expressão, eu tenho para mim, com todas as vênias a quem pensa diferente, que é um ato inconstitucional, não tenho dúvidas sobre isso. Uma outra questão que eu acho importante referir, que a motivação do Alexandre de Moraes, convalidada até agora por 4 dos 5 ministros da turma no Supremo Tribunal Federal, são fortes. O que ele sustenta? Ele sustenta que é exatamente por intermédio das redes sociais que o crime vem sendo perpetrado. Então, ele utiliza como elemento, como instrumento de concretização do delito, né, o uso indevido das redes sociais. Há uma discussão interessante nesse aspecto. Seria como se tu determinasse a apreensão de um determinado equipamento, né, que tenha a potencialidade de assegurar a perpetração do crime que vem continuamente sendo produzido. Então, do ponto de vista jurídico, eu acho que a decisão ela está muito bem sustentada, muito bem sustentada. Os fatos estão postos, e vejam bem, a Polícia Federal não teve muito trabalho para fazer a prova que sustentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Fundamentalmente, porque a prova está dada pelas próprias ações, falas, jactâncias de Bolsonaro, Bananinha e companhia, por intermédio das próprias redes sociais, né? A coisa está tão cruel do ponto de vista dessa direita que, por exemplo, o Flávio Bolsonaro chegou a fazer um post pedindo que os Estados Unidos retirassem as tarifas e aplicassem sanções diretamente contra pessoas e foi obrigado a apagar o post. Por quê? Porque a extrema-direita bolsonarista achou que era um recuo, ele estava sendo muito tenro. Olha, gente, é certo que esse movimento anti-Brasil, esse movimento feito, essa conspiração que vem sendo construída junto com o Steve Bannon, com o que de mais porco existe na política mundial, precisava ser atacada. Os efeitos deletérios deste movimento que privilegiou a família Bozo, o clã e os idiotas que o seguem. O Tarcísio de Freitas escreveu uma nota que é Tarcísio de Freitas. E agora a mais nova candidata, a líder dessa extrema-direita é a Michelle Bolsonaro, que evidentemente a única coisa que fez hoje foi ler um versículo bíblico. Mas eles são o que eles são, é isso que eles são, eles não são nada diferente disso. Então eu passo aqui agora, em torno de 7 e pouco, para fazer essa pequena avaliação, que é mais do ponto de vista jurídico, né? O centro da medida, o centro da decisão judicial não era a possibilidade de fuga, não. O centro dessa decisão está no delito que vem sendo praticado, né? Essa continuidade delitiva tinha que terminar e, fundamentalmente,
os procedimentos articulados contra o Poder Judiciário e o devido processo legal.